aqui só falando da questão nossa, pessoal aqui. Então, tudo que a gente coloca, o nosso coração, que onde está o nosso coração está o nosso tesouro, né? Então, é importante, e eu cheguei aqui um tempo atrás, estava tudo desorganizado, né? Cada um fala uma coisa, o Marcos, como é o líder, o responsável, nós temos que respeitar. Então, aquela situação toda, o grupo estava assim, entre aspas, rachado, e a gente começou a desenvolver esse trabalho aqui, e graças a Deus tem melhorado. Claro que vai ter sempre divergências, né? Vários homens de mais de 40 anos, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, eu não sou a favor, acho que eu não gostei disso, mas é muito importante, eu também sou assim, falar tudo na cara. Eu aprendi isso no futebol, de a gente ser assim, eu peguei diretores falsos que falavam uma coisa e daqui a pouco era outra, supervisores, e a gente na nossa geração, a gente sempre conversava, eu nunca quero ser igual a esses caras. Esses caras são traíras, são falsos. Claro que futebol, infelizmente, acontece isso em qualquer coisa da vida. Então, falando sobre isso, houve essa questão, até conversei com o Léo e pedi permissão para que ele me permitisse falar isso, que Deus me incomodou em relação a essa situação. Da questão da convocação, o que ele me passou da seleção, eu não assim, tinha 2 nomes lá como treinador, eu não estava, era uma questão de poderia ser ou não, mas já tinha acertado outro cara. E aí, ele foi convidado, ele sozinho foi convocado para esse trabalho da seleção, uma pessoa lá do Barra de Teresópolis. E chamou ele, convocou ele e depois pediu para vir 2 atletas. Só que ele, assim, ficou tão feliz, que acho que assim, ele fez tudo assim, sem maldade nenhuma, e passou para todo mundo, dizendo como foi, e se alegrou. Mas ele não passou para o Marcos, que é o responsável geral desse trabalho aqui. A gente brinca aí, bota para rodar, mas ele é o responsável. Eu até brinquei assim, mas eu respeito as autoridades que estão sobre mim. Então o que aconteceu? Isso, ele não fez uma forma correta. Porque, você sabe, por exemplo, aqui nós temos praticamente, a maioria tem condição de aqui jogar na seleção. Vocês sabem disso, eu não preciso nem falar. Até por causa do nosso resultado. O Flamengo agora perdeu pro América, eu assisti o jogo todo, perdeu de 1-0 pro América. Estava 15 jogos sem jogar. 15 jogos sem perder. Perdeu 1-0 pro América agora. E agora perdendo a invisibilidade. Eles treinam, eles fazem treino no ninho. Eu estou acompanhando o Serafim da seleção, eu estou acompanhando ele. Então o que acontece, cara? A gente, mesmo com as nossas dificuldades, nós estamos 13 jogos sem perder, gente. Pensa bem aí, gente. Jogando contra vários times bons aí, que com a mesma qualidade que a nossa, e a gente tem procurado. A primeira coisa, cara, um povo unido não tem restrição. Se começar a ter problema, vai prejudicar a nossa vida aqui. Até a questão de vocês, porque o associativo tem uma chance de crescer muito a questão agora da seleção. Por exemplo, eu não pedi para ir para a seleção, gente. Não pedi. Mas eu estou dando o meu melhor aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Chego cedo, eu faço tudo como tivesse no Barcelona, como tivesse num time. Assim, eu falo para as crianças no treinamento lá. Gente, eu estou aqui dando aula para vocês como tivesse num time maior. Porque se você for fiel no pouco, o que Deus faz? Te coloca no muito. Sim. Então eu quero dizer para vocês que ele não fez, eu pedi permissão para ele não fez por querer essa questão de convocação. E aí o cara pediu tipo assim, alguns critérios, algumas situações que se enquadrou naquilo das posições, até porque o Jack não é lateral esquerdo. Mas eu sempre, às vezes, coloco ele tem qualidade para jogar, na minha visão sim. Mas aí chamou o Jack, aí vocês têm que entender, gente, porque isso aí é uma ação de Deus. Está sobre nós isso aí, porque essa porta abriu para ele, nesse momento agora, e abriu para o Cleiton, que também é merecido. O Cleiton é merecido, como o Jack também. Então a gente tem que entender uma outra situação, que, por exemplo, eu tinha 2 caras, por que sou eu? Porque de repente eu estou fazendo alguma coisa para chegar, ninguém chega em algum lugar, se Deus não permitir, gente. Mesmo que aconteceu essa situação que o cara chamou ele, foi Deus, gente. Que pode ser daqui a pouco vocês também aqui. Eu sou treinador do Vasco. Eu estou observando você. A partir de agora, na próxima convocação, quem vai falar sou eu. Porque quando eu peguei a seleção, já tem um grupo já, gente. Agora tipo assim, estou chamando para você observar vários jogos. E a partir da próxima convocação, eu que vou convocar, gente. Então a gente tem que pelo menos ter um respeito. Se no caso um dia pode ser o Diego, pode ser o Billy, qualquer um de vocês respeitar, porque foi Deus que fez isso, gente. Eu quero entender que foi assim. Então, assim, poxa, se a gente ficar, assim, de repente, trazendo problema entre a gente, daqui a pouco o Marcos é assim, tá?
9 ou 100. Ele para com tudo, quem vai ser prejudicado é vocês, gente. Porque o associativo tem tudo para crescer. Daqui a pouco o Sport TV, daqui a pouco o negócio vai lá, campeonato de verdade. Aí nessa daí não foi avisado para ele, né? Ele também pro Marcos, né? Então eu falei diretamente com o Marcos, pedi perdão ao Marcos. A gente tem que entender, cara, que nosso carro tem marcha ré. Se a gente entendeu que errou, a gente, me perdoa, eu tô voltando. Tem que ter humildade. E isso que eu falei pro Léo, falei pro Jack também. Então a gente tem que estar unido entre a gente aqui, gente. A gente aqui por exemplo, se alguém, assim, até a questão do jogo, se alguém errar, errou todo mundo, gente. Eu falo sempre isso. Se alguém, assim, por perder lá, então a gente tem que andar unido, gente. A gente tem que estar, assim, bem unido para que a gente possa avançar como nós estamos acontecendo isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Era só isso, tá, gente? Agora falando sobre o jogo.